Você, cada dia melhor. O podcast que apresenta histórias extraordinárias de pessoas como eu e você. Olá, Natália! Seja bem-vinda ao podcast Você, cada dia melhor. O podcast que apresenta histórias extraordinárias de pessoas como eu e você. Quero muito agradecer a presença da Natália aqui hoje. Que ela tem uma história incrível, né, para contar para a gente, né, de como ela saiu daqui de São Paulo, da Zona Norte, e foi morar, gente, num país muito, muito distante, tão distante, que a Islândia já pegou 15 graus negativos, erupção de 3 vulcões, e dentro de poucos dias vai ter um lindo bebê que está chegando. Então, eu quero muito te agradecer, Natália, de você estar aqui há poucos dias do seu neném nascer e compartilhar com a gente essa história incrível. Muito obrigada. Gratidão, gratidão. Estou muito feliz pelo seu podcast, pelo seu trabalho maravilhoso que você vem desenvolvendo todos esses anos, né? Eu venho te acompanhando. Fico feliz por ser parte, né, dessa sua jornada E aí. muita. né? Muito legal. E Gratidão. muita, e muita mesmo, né? É que a Natália ela acompanha, né, outras iniciativas que eu fui fazendo aqui, né? Não exatamente no YouTube, mas em 2020 a gente fez parte aí de um grupo. Eu fui criando um grupo de mulheres que eu chamava de Mulheres Inspiradas, e todas as manhãs eu enviava áudios, né? Naquele momento da pandemia, né? Refletindo, falando, né? Sobre todo aquele dia a dia e de alguma maneira incentivando as pessoas a continuarem, né, a não desistir, a não entrarem em desespero, porque era uma necessidade que eu sentia necessidade de falar com gente, né, aquele silêncio todo que a pandemia trouxe, né, todo aquele medo, né, enfim, foi algo mesmo muito difícil. E foi um trabalho que nasceu assim de um desejo legítimo mesmo de contribuir, de fazer alguma coisa por quem estava lá fora. E a Natália, né, eu tive o prazer de ter encontrado ela em sala de aula, né, ela foi uma das minhas alunas, uma aluna brilhante sempre, né, uma aluna sempre muito questionadora, uma aluna que estava sempre desejando o melhor, né, sempre querendo ali crescer, e isso sempre me chamou a atenção. E ela tem essa história, né, gente, de ter saído aqui, né, de São Paulo, de ter realizado um sonho, porque esse desejo, né, genuíno de conhecer o mundo era latente nela desde a sua infância e ficou muito forte na adolescência. Mas, enfim, aconteceram muitas coisas ali que ela não pôde realizar esse sonho ali na adolescência, quando ela realmente pensou nisso. Mas quando um sonho é verdadeiro, quando a gente realmente quer, em algum momento ele acontece. Então, isso para mim assim, foi muito forte, né? Quando ela foi me contando de que ela alimentava esse desejo de sair de São Paulo, de conhecer o mundo, né? Era como se fosse um chamado, né, Natália? Um chamado mesmo, uma coisa assim, muito forte mesmo. E em algum momento ela conseguiu ali realizar. Então, eu quero que você comece essa história pelo começo, né? Comece contando aqui para as pessoas como nasceu esse sonho, né? Em que momento que você teve aquele start em que você disse assim, um dia eu vou conhecer o mundo? Bom, eu acredito que vem bem da minha infância mesmo. Eu sempre gostei de coisas diferentes, de ver o diferente, de apreciar o diferente. Então, eu lembro que meus pais falavam que eu era a do contra, né? Porque eu sempre queria algo muito diferente do ali do normal. E por muito tempo, né, acompanhando até em televisão, novelas, enfim, eu pude perceber a cultura de outros lugares, de outros países. Isso sempre me chamou muita atenção, né? Então, desde muito nova, eu queria conhecer lugares e queria conhecer pessoas diferentes e que vivessem de formas diferentes. Então, eu acho que nasceu daí, né, desde Sim. pequenininha, né, de querer, né, e estar assim, sabe, maravilhada com o que é diferente. Um Então, chamado mesmo, né? Porque foi uma um criança, chamado. né, tão pequena ainda, assim, ter esse interesse, né, olhar e querer o diferente e se perguntar sempre assim, mas por quê? Por que que tem que ser esse o caminho e não pode ser outro, né? Por que que eu tenho que É, escolher o que todo mundo está escolhendo e não posso ter uma escolha minha, né? isso. Por muito tempo eles acharam que era uma afronta minha, né? Porque eu queria sempre fazer o diferente. Mas com o passar dos anos, até mesmo enquanto, por exemplo, a minha irmã ou minhas primas queriam objetos materiais, eu já queria, né? Eu queria viajar, eu queria fazer outras coisas, assim, sabe?
Então, eu não quis festa de 15 anos, que é bem de praxe aí no Brasil. Então, eu consegui, né, fazer minha primeira viagem, né, sem assim, meus pais, que eu tô com 15 para 16 anos. Então, eu fui para outro estado, né, fui conhecer Salvador, Bahia, que era um sonho, né, e aí, dali, iniciou o meu passo para conhecer outros lugares e outras formas de viver, outras culturas. Porque é muito rico, né, Natália? Uma vez eu É. li num anúncio, numa campanha da. Nossa, agora esqueci a marca, mas era uma marca de chinelos, não era Havaianas, era uma outra marca, uma campanha, ou era da Havaianas? Não, não era Havaianas, era uma outra marca mesmo. E foi uma campanha que ela era tematizada, então, assim, tinha um anúncio chamado Quarto. Então, o poema, ele falava daquele produto e fazia uma viagem ali com o tema de quarto. Depois tinha o beijo, e depois tinha viagem. E na viagem havia um texto, eu sempre tive curiosidade assim de entender como essa campanha foi feita, porque a impressão que eu tenho é que foram contratados redatores diferentes para cada texto, sabe? Porque era muito rico e os textos eram muito diferentes. E aí no texto de viagem ele dizia: na volta dessa viagem, um outro você traz você na bagagem. Que Então, legal, que é bonito. fantástico mesmo, né? Assim, é essa percepção que quem ama viajar, quem percebe a riqueza de viajar tem. Eu lembro que uma vez um aluno me perguntou, Pro, eu tenho dinheiro, eu posso comprar um carro usado, mas eu posso fazer uma viagem. Eu não deixei ele nem terminar, eu falei, viagem, faz a viagem. Faz a viagem, porque isso vai te trazer, assim, sabe, uma outra mentalidade, isso vai te trazer outras possibilidades, vai fazer sua mente, sabe, né, ampliar, sabe, crescer, você vai desenvolver novos olhares, e isso enriquece tanto, né, a alma da gente, que onde quer que a gente esteja, nós com certeza assim teremos posicionamentos diferentes, nós vamos ter decisões diferentes, né? Então sempre que eu soube disso, né, porque a gente tinha, né, muitas conversas, né, e sempre que eu soube desse seu desejo de viajar, eu imaginava isso, assim, sabe? O dia que ela conseguir, realmente vai ser algo assim que vai mudar para sempre. Mas daí, Natália, né, você me conta que, né, que a gente já conversou, que o seu desejo era fazer o seu intercâmbio ali na adolescência, né, 16, 17 anos, terminando o ensino médio. E aí aconteceu, né, algo que mudou muito os seus planos. Conta pra gente Sim, como é que foi isso. isso. Com essa ideia de querer viajar, conhecer o mundo, eu fiquei sabendo sobre intercâmbios, né? Naquela época, eu tinha acesso à internet e tudo, mas eu acredito que foi pela escola, no ensino médio. E eu falei, nossa, a possibilidade de trabalhar e estudar, né? Eu acho que era até Estados Unidos, assim, bem fora do que eu gostaria de fazer. Mas ali eu tive o primeiro contato, né? Mas com isso, meu pai faleceu e eu não trabalhava na época, nem sei como eu conseguiria realizar esse sonho, mas a sementinha ali do intercâmbio, a ideia foi plantada. Mas nesse meio tempo, meu pai faleceu. E nisso, eu comecei a trabalhar, depois de talvez de alguns meses, e eu conheci uma menina que, coincidentemente, estava indo fazer intercâmbio. E aí eu falei, me fala mais sobre isso, porque eu ouvi No falar, país que mas você queria, né? na verdade, eu nem conhecia, Lilian. Eu não Ah, conhecia sim. outros assim. Eu sempre tive uma curiosidade maior por geografia, mas assim, eu não sabia todos os países, porque principalmente quando você tem 16 anos, né? O seu mundo ali não é que é pequeno, mas você se reduz àquilo que você está acostumado, o seu dia a dia, né? Talvez as pressões sociais de ir para a escola, ir para a faculdade, então você fica muito preso ali, né? No máximo, o Brasil é grande, então, né? Só conhecer o Brasil demoraria aí muitos anos. E eu já estava nessa onda de viajar, né? Pertinho mesmo, assim, às vezes ir para o litoral, ou às vezes ir para Minas, ali aqui, lá no Sudeste mesmo, né? Então, eu fiquei muito nesse mundinho, né? De não entender que o mundo é grande, né? Que tem outros países. Então, para mim, era os Estados Unidos, né? Talvez Canadá, e talvez Espanha, Portugal, porque fomos colonizados por Portugal, mas eu não tinha, assim, a capacidade de imaginar fazer um intercâmbio para, por exemplo, Irlanda, que era o caso
dessa menina que estava indo, né? Então eu não Sim. sabia nada sobre a Irlanda, não sabia nada sobre a Europa em si, né? Na época, o que eu sabia mesmo era dentro da escola. Então ela me trouxe essa ideia, me trouxe essa possibilidade de pensar, né, em outros países além dos Estados Unidos, né? Além do Canadá. Então ali foi a sementinha foi plantada ali, né, com essa colega de trabalho aí que foi, aliás, meu primeiro emprego, né? Que legal. Meu E primeiro você se emprego. lembra quantos anos ela tinha, Natália? Ela era 2 anos assim mais velha que eu, mais ou menos, Sim, né? era bem Talvez jovem 18 também. ou 19 anos, e isso é, entre ali 18 e 19 anos, então não era tão mais velha assim que eu, né? Mas a família dela, assim, né, tinha muitas condições, ela morava perto de casa, mas assim, numa outra realidade, uma realidade bem Sim, possível para ela, mais do que era para mim, porém eu não me prendi na época em relação a como que eu vou pagar, ou como que eu vou, eu só falei, eu quero ir também, né? E sim. aí, como eu iria, ficou muito secundário, Que né? perfeito, que É, perfeito. Porque isso é a magia do sonho, né? Você é, me disse que, embora as suas condições financeiras não te dissessem que você podia ir, a sua mente dizia, na sua mente você criou essa viagem. Então, Natália, eu acho que esse foi assim, o primeiro grande passo que você deu nessa direção. E muitas vezes as pessoas se bloqueiam por isso. Ela olha para o entorno dela, ela olha para essa realidade tridimensional e diz assim: não é possível, né? Eu não tenho condições. E com isso ela não se permite sequer sonhar, ela não uhum, se permite sequer elaborar mentalmente como seria se assim fosse. E com isso, ela não sabe, mas ela bloqueia muito assim as possibilidades que podem chegar. Porque veja, né, muitas vezes algo que a gente deseja muito que se realize acontece porque você cruza com alguém, você conhece alguém no metrô, você recebe uma ligação errada, sabe, que não era para você, caiu e você começa, enfim, tantas coisas podem acontecer porque você se permitiu, porque a nossa imaginação é bem isso mesmo, né? Ela cria uma imagem e uma ação. E quando a gente faz isso, assim, é impressionante como realmente a gente abre portas. Então, eu acho que esse seu momento ali, assim, você não se limitou. Não, ela tem condições e eu não tenho. E para realizar esse sonho, eu vou ter que trabalhar tantos anos, eu vou ter. Não, não. Talvez até porque esse sonho era alimentado ali da sua infância e você ainda era muito jovem, você se permitiu, né? Os uhum, adultos, eles criam muitas travas, né? Então, talvez se você fosse 10 anos mais velha naquele momento, você tivesse bloqueado e dito, isso aí é um sonho de criança. Mas não, sim. isso continuou vivo. E aí, o que que você fez, né, com isso, dali em diante? Então, dali em diante, eu estava assim, na minha cabeça decidida, eu quero ir, quero ir. Porém, devido com o falecimento do meu pai, muitas coisas mudaram em relação à minha família ali, né? Eu, a minha Uhum, mãe, a minha irmã tinha, eu tinha uma criança pequena na época. Então, ali, não que ainda tenha nascido um bloqueio, mas houve a necessidade de eu estar mais próxima ali, né? E ter um olhar mais atento também em relação à minha família, porque como eu cheguei a te explicar, eu sempre fui um peixinho fora d'água ali, né? Eu sempre muito diferente, coisas diferentes, pensando, né, em coisas diferentes, né? E com o falecimento do meu pai, né, isso veio que meio que aproximando um pouco mais eu em relação ao meu relacionamento com a minha mãe, com a minha irmã, né, estar mais tempo em casa. E aí isso, né, me colocou sonhos e planos um pouco secundário, né? Então, entendo. né, eu faço terapia faz uns anos, né? Isso foi uma autorresponsabilidade que eu puxei para mim. Achei que eu tinha alguma forma de ser responsável ali por algum momento ali no seio ali familiar, que na verdade não, assim, sabe? Minha mãe deu super conta de tudo, né, desde o primeiro dia, só que o senso de responsabilidade de estar próximo, né, que na minha cabeça era para a família, mas era mais por mim, né, ali de estar próximo, principalmente da minha mãe. Então, isso deu uma congeladinha ali, né, e aí por anos é, fui alimentando, era um sonho, né? Só que ficou começando a ficar um pouco mais distante, porque eu comecei a estudar, aí eu comecei a trabalhar, aí veio o curso técnico,
aí veio a faculdade, aí um trabalho mais na área que eu estudei, né, na minha área que é marketing. Então, veio me estruturando, né, uma vida mais rotineira aí no Brasil, na qual que eu sempre quis fugir, né, na verdade, mas que eu consegui estruturar bem, assim, né, eu tinha lá a faculdade, né, formação, o emprego muito bom, um salário ok, né, para situações aí do Brasil, então ali fica meio que formado, né, na minha cabeça, assim, eu tenho tudo o que eu achei que eu deveria ter, né, então ficou meio que secundário, mas ainda era latente dentro de mim, assim, de Sim. talvez não fazer um intercâmbio, mas de conhecer outros lugares, tanto que isso me impulsionou muito a conhecer muitos lugares do Brasil. Eu arrumei um emprego, né, trabalhava na área de marketing, onde me deu a possibilidade de eu viajar, né, bastante, né, profissionalmente, mas a chance de eu conhecer outros lugares também. Então, né, isso me ajudou, né, a segurar esse sonho por um pouco mais de tempo. E no final, né, Natália, eu acho que hoje, olhando para trás, você vê o quanto esses anos que você se colocou ao lado da sua família, mais próxima da sua mãe, foram importantes para ir te trazendo maturidade, para ir te trazendo a certeza daquilo que você queria, sem viver aquela sensação de que eu podia ter feito melhor. Então, eu acho Sim. que, apesar de hoje, né, já adulta, né, já mais madura, você olhar para trás e reconhecer que aquela situação ela não dependia exatamente de você, mas o fato de você ter tomado esse caminho, hoje ele te dá a tranquilidade de que você fez tudo que estava ao seu alcance, né, e um pouco mais, para poder estar ali, né, com a sua família, porque realmente, né, a partida, né, do pai ou da mãe, né, quando você é adolescente, né, e você e a sua irmã ainda eram também muito jovens, traz sempre uma ruptura, né, muito grande. Uhum. E então eu penso, né, olhando, né, a sua história, né, se você me permite fazer esse tipo de observação, mas eu penso que isso tudo no final te ajudou muito. E veja, né, o seu sonho de viajar era tão grande que você atraiu isso, né, para você, porque é isso, né, na sua imaginação, você sempre estava viajando. Então, até essa colocação profissional, né, que te deu esse espaço, né, de viajar, era uma resposta, né, ao seu desejo interno mesmo, né, aquilo que você de fato. E muitas vezes o grande erro é que as pessoas às vezes elas querem muito uma coisa, mas elas temem muito exatamente o contrário daquilo. Então elas ficam na energia do contrário, né? Elas ficam ali pensando, né? Como às vezes eu ouço, né, algumas mulheres, nossa, só aparecem homens tranqueiras na minha frente e eu não quero, né? Aí, no lugar dela pensar naquele tipo de homem que ela quer, não, ela fica pensando naquele que ela não quer. E aí aparece mais mesmo, né? Aparece cada vez mais. Sim, porque é uma questão de sintonia, né? É algo físico, inclusive, né? É físico dentro da ciência física, né? Em que você vai atraindo aquilo em que você vibra, né? É como você estar ali realmente, se colocar no planeta, né? No planeta daquilo que você se colocou no planeta das viagens. Então, É. você foi conhecendo o seu próprio país, isso é muito importante, né? Porque hoje você vive fora dele, mas você conhece, você entende a cultura do seu país, você sabe, né, esse país gigante, né, que a gente vive, você sabe as diferenças culturais, e isso também te preparou melhor para viver uma realidade tão diferente que você vive hoje, né? Porque também já quero chegar aí nesse país do gelo, né? Daqui a pouquinho. Bom, e Isso aí é. você, né, fez a faculdade, né? Tive o prazer de ser, né, sua professora, foi minha aluna, né, fez um trabalho de conclusão brilhante, né, com suas amigas, né? Era um grupo só de meninas. E Uhum. era bem isso, né, Natália? Muitas vezes, como é que eu vi aquele grupo, né? Elas tomavam as decisões e traziam, né, para você, e quando te apresentavam, você nunca concordava ou discordava imediatamente, tinha sempre ali um ponto de reflexão, né? E isso era muito legal. Eu me lembro também, né, que você sempre teve mais habilidade com a parte de marketing, né? E eu trabalhava com disciplinas que eram ligadas à criação. Não sou criativa, eu gosto de marketing, não sou criativa. Até que um dia, né, você se propôs um desafio, né? Pegou um exercício que eu tinha trabalhado em sala
e levou e trabalhou em cima daquilo. E aí você me trouxe na semana seguinte. Eu fiquei tão emocionada, não sei se eu já te disse isso antes, mas eu fiquei tão emocionada porque eu vi o seu desejo de superar aquilo que você considerava que era uma dificuldade. Não era exatamente, mas você considerava que era. Então, assim, eu acho que muitas características, muitas habilidades suas contribuíram para a vida que você tem hoje, né? Então, esse não contentamento com aquilo que parece ser assim o usual para todos. Então, este é o normal, e aí você, né, lança sempre um questionamento, a coragem de fazer esse questionamento, a coragem de olhar para si e dizer assim, onde eu posso melhorar? Né, e fazer por onde. Então, eu acho que essas pequenas atitudes suas que eu podia observar, né, em sala de aula, embora, né, e é isso, a gente consegue observar pouco, porque as aulas são curtas, né, são muitos alunos, etc., mas alguns, né, se destacam, você foi um deles. Então, assim, me chamava muita atenção essa sua postura. E aí o grupo trazia tudo, às vezes todo mundo muito empolgado, aí você lançava, mas será mesmo, né, que é isso? Ou, enfim, né, eu acho que esse posicionamento que você tem na vida, né, de sempre olhar e perguntar assim, mas que mais que tem além disso? Isso é muito bom. Isso te tornou uma profissional, né, diferenciada e uma pessoa também que está sempre alcançando outros sonhos. Bom, e aí Sim. você terminou a faculdade em dezembro de 2018 e, Isso, né, de repente, resolveu essa questão da viagem. Foi isso? isso. Isso. Na verdade, na metade do ano de 2018, eu tive, como que eu posso dizer, né? Breakdown. Eu tive como uma crise, né? No qual eu enxerguei que, meu, não é isso que eu quero. Não é esse emprego que eu quero. Não, realmente, foi até, por incrível que pareça, foram 6 meses até terminar, concluir, da conclusão do curso. E foi muito difícil para mim, muito. Eu queria desistir, assim, no último ano, ó. Querendo desistir no último Eu não ano, ia deixar, né? isso não chegou até mim, mas se eu chegasse, eu não ia deixar de jeito nenhum. As meninas do grupo, assim, eu falo que o último ano, assim, esse grupo foi maravilhoso. Nós éramos muito unidas, eu e as meninas, assim, é, foi um presente mesmo, assim, esse último ano, assim, Que porque eu sei bacana. que eu consegui, né? Nós conseguimos juntas, né? Então, assim, foi uma força, assim, que veio dessa energia maravilhosa de trabalhar com essas meninas, né? Um grupo só de mulheres, né? É, Que acredita, assim, sabe, no potencial da mulher. Então, me abriu que fez um produto muitos ligado olhos. para mulheres, né? O Para PREX, mulheres. né? Que é o projeto de conclusão do curso que leva um ano, que, nossa, que era algo assim extremamente desgastante, mas que punha mesmo as pessoas à prova. Vocês criaram um produto incrível que outro dia, aliás, eu vi uma empresa aqui no Brasil, uma startup lançando. Nossa, que eu Olha, fiquei emocionada. Eu falei, gente, elas foram mesmo visionárias, né? Em 2018, elas estavam lá fazendo um produto exatamente, era exatamente, Natália, o produto. É que eu acho que eu salvei a matéria até para te mandar, mandar para uma das meninas, e acabei esquecendo, mas falando disso aqui agora, eu estou me lembrando, eu vou ver se salvo e encaminho para vocês. Porque é nossa, bem isso, legal. né? Assim, Uhum. essa coisa de enxergar longe, sabe? De enxergar possibilidades, né? Demandas. E assim acontece, né, também com os sonhos, quando você enxerga longe, né, quando você olha lá para frente. Bom, e aí, Isso. E aí, com isso, né, com muita ajuda, eu sabia que eu iria concluir a faculdade. E só que eu cheguei num belo dia no trabalho e eu falei, não quero mais trabalhar aqui, né? Super, né, no luxo de querer pedir a demissão. E aí foi isso sim, que eu fiz, né? Eu falei assim, eu quero pedir, né, para você me mandar embora. Ele falou que não, né, não queria aceitar. Eu falei, tudo bem, eu vou sair do mesmo jeito, assim. Tô indo. sim. E a empresa, né, me falou, tudo bem, né, pelo tempo que você está aqui em contribuição, nós vamos te mandar embora. E aí, com isso, eu não pensei muito, Lilian. Aham. Eu fui numa agência, né, de intercâmbios, não pesquisei muito, não pesquisei muito, eu só fui, né, fui em duas, para falar a verdade. E aí, na segunda, eu falei, não, é aqui, gostei. Fechei meu intercâmbio ali, né, na hora. Uhum. Na hora eu não pensei também como que eu, eu iria pagar, porque eu sabia que eu ia receber uma rescisão, eu consegui, né, sempre guardar um dinheiro para as minhas coisas, né? Mas não era o suficiente, mas eu não pensei mesmo, assim.
tanto que ficou um saldo remanescente para ser pago, e eu falei assim, sem emprego, eu falei assim, vou pagar, não sei como, mas vou, né? Vai acontecer. Sim, E foi na fé tudo mesmo, né? e tudo veio assim, né, me mostrando, né? E um pouco antes disso, eu estava num relacionamento, no qual, na época, a gente até se separou, né? E isso me impulsionou muito mais, porque daí eu senti que nada literalmente me prendia, né? Mas foi Perfeito. no silêncio, assim, eu não contei para ninguém, eu fechei o intercâmbio. Eu acredito que eu tenha contado para um amigo, eu comentei com ele depois que eu assinei o contrato, mas isso depois de 1 mês e meio, já nos trâmites ali, que foi o Vitor, você me conhece, o Vitor é um amigo de outro curso. Sim, mas eu lembro que ele estudou com você no técnico, né? E vocês mantêm Isso, contato até hoje, que legal. isso. Eu contei para ele, e depois eu contei para uma outra amiga minha também, né, a Carol, e aí ficou por muito tempo só ele sabendo, né? E assim, parecia que era algo que não estava concreto ainda, né? Mas na minha cabeça já estava tudo certo, porque eu ainda tinha muita coisa para pagar, tinha muita coisa Sim, para resolver, um TCC para entregar, né? O Prex, né? Para sim, entregar, né? Formatura. Eu falei assim, gente, vou cancelar tudo essa formatura e eu vou, né? Vou fazer o negócio acontecer. Então foi assim nesse bem período aí sua legal. mãe já sabia. Nesse período sua mãe já. Não, Não, foi não teve surpresa ninguém. para ela. Foi surpresa quando eu contei assim, eu acho que foi em novembro ou dezembro. Eu fechei acho que em agosto. Entre novembro e dezembro eu contei para ela e contei também, né, na época eu voltei a me relacionar com esse meu ex-namorado, né, a Uhum. gente ficou uns meses separados, eu não lembro nem por que que a gente voltou, mas enfim, eu falei para ele, fechei o intercâmbio, né, então eu estou indo. Né? Então foi mais ou menos assim. Então eu contei realmente para poucas pessoas ali que isso estava acontecendo, né? Sim, Mesmo porque quando eu falava antes, né, assim, talvez por forma de proteção, né, ou por não ter, né, a visão, né, de que é possível, havia muitos bloqueios, né, muitos bloqueios de, às vezes até falar, você não vai conseguir. Esse mesmo meu ex-namorado, ele já tinha falado assim algumas vezes que eu não conseguiria. Não sim. acredito que ele tenha sido maldoso, era mais uma questão de não querer mesmo que eu vá, né? Mas isso me deu muita força. Então, todas as vezes que as pessoas desacreditavam ali, né, e me deu assim um extra Uma força power, essa. né, Que isso, uma força bacana. extra para poder fazer isso acontecer. Então, foi bem, bem legal assim, né? Foi bem na calada, né? Que Sim, eu fiz são, assim é, acontecer. duas coisas muito importantes, né, que eu observo aí na sua narrativa, né? A primeira é ter feito, tomado as decisões que você tomou e guardado o sigilo, né? Porque muitas vezes é o muito falar que acaba realmente atrapalhando. As pessoas não sabem, né, o poder disso, né, de você conseguir fazer as suas coisas, né, de forma silenciosa. Claro, né, que graças a Deus deu tudo certo, né? Você está aí hoje para contar a história, né? Enfim, você conseguiu, né, pagar tudo que ficou combinado, né? Claro que o ideal, né, pensando aqui que a gente está falando para um público aberto, tudo o ideal sempre é o planejamento, né, uma coisa mais pensada. Mas, na verdade, tudo isso já estava muito resolvido dentro da sua cabeça. Então, você sabia que se faltasse o dinheiro para completar, que você iria trabalhar onde você estivesse. Porque você nunca Uhum. teve medo do trabalho, né? Você começou a trabalhar muito cedo e não haveria nenhum problema em você, né, trabalhar num restaurante, você trabalhar num parque, etc., e conseguir, né, se manter e pagar as suas contas. Então, você sabia disso, você tinha uma grande confiança, né, em você mesma. Então, isso também é muito importante. E outra coisa, quantas pessoas desanimam dos seus sonhos, dos seus projetos, porque ouviram críticas? E ao Uhum. contrário, né? Você ouvia críticas, né? Guardava e pensava assim: eu vou fazer exatamente o contrário do que você Contrário. está falando. Foi mais ou menos E isso, não porque é. eu quero provar para você, ou porque isso é uma vingança, mas porque este é meu sonho. Então, quando a gente Uhum. realmente acredita e alimenta o nosso sonho, tem toda a diferença do mundo, né? Bom, É. aí, então, você cancelou a formatura, só fez a colação, etc e tal, e foi. E você foi, então, inicialmente para a Irlanda, em fevereiro de 2019, né? Isso. Isso. 2 Eu meses depois tive do curso.
Isso. Eu fiz algumas mudanças no meio do caminho. A primeira intenção era a Austrália, né? Super longe. Mas aí, com essas mudanças, até conversei com a minha mãe, né? Em relação a isso. Lilian, só vou voltar um pouquinho. Mas eu Sim, contei para as pessoas que realmente saberiam que iriam me apoiar, de uma entendi. forma ou Você outra, sabia que iriam te né? apoiar. Isso. Então, eu contei para pouquíssimas pessoas, né? Eu contei para minha mãe no momento que eu achei propício para apoio psicológico mesmo, porque tem Sim, sempre, né, querendo ou não, é uma ruptura que acontece, principalmente para nós brasileiros, nós somos muito ligados à nossa família, muito ligados à sim. nossa mãe, né? Então, foi a decisão mais difícil, assim, em relação, por isso que eu tive que manter para mim, né? E eu contei para Uhum, pouquíssimas pessoas, aquelas que me dariam suporte emocional, né? Que poderiam me dar algum suporte para um emprego, né? uhum, Ou enfim, então todas as pessoas sim. que eu contei, né? Que eu fui transparente, que foram pouquíssimas, acho que umas 5 ou 6, me deram total suporte, né? Isso. Nisso, Contou com a sua né? Para rede de fazer apoio mesmo, né? isso, para fazer acontecer. Então foram ali 3 amigos. Uma prima que me ajudou muito mesmo. Eu lembro que ela me deu perfume para poder fazer rifa, para Que poder conseguir levantar linda! um dinheiro. Então, Sim. isso. Então, assim, eu tive realmente o suporte de algumas pessoas que, de maneira alguma, eu acho que eu fiz isso sozinha, que eu realizei sozinha, porque eu mantive esse sigilo. Não, eu contei para as pessoas que deveriam saber que me dariam o apoio necessário para poder fazer, Sim, para realizar. Mas perfeito. tive essas mudanças, né? Austrália, mirei na Austrália, mas né, acertei na Irlanda, que era muito mais possível para mim. E eu fechei em agosto. E em fevereiro eu já estava já de partida, né? Do próximo ano. Entendi. Então, assim, não houve um Inicialmente você planejamento, iria. mas houve um planejamento. É, verdade, né? Dentro um planejamento diferente, né? E Isso, inicialmente a sua intenção era ir e ficar quanto tempo? Você ia para um intercâmbio, então você tinha tempo para ir e para isso, voltar. isso. Seriam de 8 meses. Oito Oito meses, um meses. intercâmbio de 8 meses. Isso. Isso. Entendi. 6 Perfeito. meses de curso, 2 meses de férias, e aí voltar para o Brasil, né? Ou não, né? Eu sempre deixei muito aberto, mas eu falava para todo mundo que eu ia voltar. Sim. Ah, você não Não tinha sabia. passagem de volta? Não, Tinha porque é ah, necessário ter a tinha. passagem de volta. Isso. Ah, tá, entendi. Então, e eu fui assim, zero inglês, não, já fiz vários cursos de inglês no Brasil, mas nunca consegui Hoje você desenrolar. tem até dificuldade em falar o português, porque várias Isso. palavras você troca, né? É muito legal isso. É, e a pessoa acha que eu tô brincando, acho que eu passo, né, por. Sim, Mas não é, que é porque graça. na minha casa eu só falo inglês, né, com o meu marido, e eu tô num país de uma terceira, a primeira língua é islandesa, então eu falo, se eu não escuto o inglês, eu tô escutando o islandês. Então, Entendi. e antes disso eu morei na Espanha também, então eu acabei, né, integrando dentro de casa o espanhol com o meu Aham, marido. Então ficava essa mistura de línguas e o português só quando eu entro em contato com a minha família, né? Ou entendi. quando eu ouvi os seus áudios, né? Ai, que Pelas pílulas ali maravilhosos, né? Para eu ter o contato, porque eu realmente emergi em outra cultura, assim. Então, quando eu fui entendi. para a Irlanda, mesmo, eu não falava nada de inglês, absolutamente nada. Eu só sabia falar oi, só, e tchau. Hi, bye. Incrível. É, Aí você foi estudar e morava, na própria escola ou você morava próximo? eu morei numa república Ah, sim. de estudantes, isso. Foram 10 brasileiros morando juntos. Sim, então nós dividíamos ali um apartamento grande, muito próximo do centro de Dublin. Então ali também foi assim, foi um momento mágico. Eu falo que foi um dos momentos mais assim marcantes da minha vida, porque eu literalmente saí, né, vamos dizer assim, da aba da mãe, né, ali daquela proteção da família, do saber da sua própria cultura e caí de paraquedas, né, ali em uma comunidade assim de pessoas muito mente aberta, assim. Então, me Uhum. ajudou muito mesmo. Desde muito nova, conhecer, estar em contato com pessoas diferentes me deu a possibilidade de ser
mais tolerante, né, em relação ao pensamento do outro, como a pessoa Que se porta no bacana. mundo. Então, Sim. chegando ali, eu já tinha tido uma escolinha, né, mas ali foi uma faculdade, né, porque Aham. éramos brasileiros, cada um de uma parte do Brasil, muito diferente em personalidade, em sonhos do que quer para a vida. E ali, conviver, relacionamento é um desafio, né? Então, É. me relacionar com eles ali também foi muito bom, foi maravilhoso, me abriu muitas portas, pensamentos diferentes. Eu acho que hoje, se eu tenho a vida que eu tenho, eu devo até a pequenos, né, pensamentos ali que colocaram ali da minha cabeça também, a troca. E é isso, né? Que bacana, que Maravilhoso. bacana. Bom, aí você estava lá fazendo o curso, né? Já estava chegando no final, e um dia, Na verdade, nem chegando no final, Líria. Eu estava no começo do ah, meu curso. Se é para falar do Dani, isso mesmo. eu conheci ele bem no comecinho do curso. Eu não falava uma palavra em inglês quando eu conheci ele. E assim, eu morava com 10 brasileiros, né? Então, era muito difícil ouvir o inglês. E em Dublin, assim, a gente fala que é invasão brasileira, porque nós estamos por toda parte. É mais fácil vocês ouvir, né, assim, nas ruas, o português do que o inglês. Então, eu tive muita Entendi. dificuldade, assim, né? Eu fiquei com receio de ter dificuldade de ter contato com o inglês. E aí, meus amigos, sabe, super me influenciaram a conhecer pessoas, né? E foi aí que eu conheci o Dan, né? Sim. Estava ali com a família dele num momento bem delicado em Dublin, mas que mudou tudo, assim, né? Marcamos, tipo, tomar um café e eu não falava uma palavra, né? Vegana, tomando leite, te comprei tudo errado. Perguntou se queria café com leite, falei, quero. Você não toma leite? Não tomo leite nem café. Muito bom. Mas eu não soube falar outra coisa, não soube falar chocolate quente, não soube nada. Então foi assim, né? Tomei um café lá com leite, com ele, sem falar uma palavra. A gente passou acho que 1h30 juntos, antes de eu ir para a escola, foi no Só período da se manhã. olhando, né? Porque. Foi... porque ele ainda falou, nossa, eu achei que você falava tão bem, mas eu traduzia tudo pelo grupo, o tradutor, né? Porque eu falei para ele, minha intenção é ter contato com a língua inglesa, né? Então eu quero ouvir o inglês, eu quero tentar me expressar em inglês. Aí ele, nossa, Sim. que estranho, porque você fala tão perfeitamente, até me conhecer, né? Tete a tete Entendi. ali. Ah, sim, porque vocês estavam falando por mensagem. E isso pelo WhatsApp. A gente Aham. E conversava aí pelo você WhatsApp. traduzia pelo Google Translator. E isso, eu traduzia tudo que eu não entendia nada do Entendi. que ele falava. Que E eu falei para demais. ele, não, tô tendo ajuda, né? Fui transparente, falei, quero ouvir o inglês, quero me comunicar em inglês. Né? Ele falou, vamos tomar um café, e aí a gente conversa. Aí meus Aham. amigos falaram, vai! Eu estudava no período da manhã, né? Acho que das 11 às 4 da tarde. E aí, antes da escola, eu fui encontrar com ele, né? Então, Aham. foi bem cedinho, assim, foi umas 9 horas da manhã para tomar café. E foi 1h30, assim, só balançando a cabeça. Sim. Fora no positivo. Com medo de estar concordando com outro café com leite. Isso, na verdade, nem ele falou muito, porque eu não entendia mesmo. Então, Aham. né, ele me contou ali o que estava fazendo, o que estava acontecendo ali, né, no curto período ali da vida dele, e eu falei um pouco de mim, traduzindo, né, Aham. e aí começou desse jeito. Aí, não sei o que aconteceu, né, continuamos a conversar, né, por mensagem, pelo WhatsApp. É a Então, prova cabal de que a conexão, né, entre duas pessoas é muito maior do que as barreiras linguísticas, né? É a prova cabal, sim, né? Houve ali, sim, primeiro que vocês já estavam conversando antes, né? Ou traduzindo, né? Ou ali uma coisa mais difícil, né? Ou não, vocês já estavam conversando, essa conexão já tinha sido estabelecida. E depois, esse encontro ao vivo, só mostrou para vocês que vocês se sentiam bem, né? Um com o outro, né? Queriam repetir isso. Bom, e isso. e aí, né, dessa forma, né, com toda essa dificuldade, né, do idioma, etc e tal, vocês iniciaram um relacionamento, foi isso? Isso, na verdade, a gente continuou conversando, só conversando mesmo, Aham. não tinha nenhum envolvimento. E um pouco antes dele voltar para Islândia, porque ele morava na Islândia, ele estava com a família dele resolvendo uma questão familiar na Irlanda. Sim. E então, antes dele voltar, daí a gente teve nosso primeiro beijo, essas coisas, né? E aí ele voltou, né, lá, mas assim, foi um último encontro só para falar tchau.
um abraço, um beijo, e ele voltou pro país dele. E aí, depois de um mês, mais ou menos, ele voltou de novo. Ele foi passar o aniversário dele comigo, né? E aí, Vocês isso, continuaram conversando, né, nesse isso com a período? ideia, Uhum. isso, com a ideia de que, talvez a gente possa ficar, né? Porque eu tentei explicar para ele, ele não entendia esse negócio de ficar. Ele falou assim, mas não é namorando? Aí eu falei, não, isso não é namorado. É um amor à moda antiga. Isso, ele não entendia. Ele falou assim, eu entendo que, né? Se eu vou aí te ver no meu aniversário e se a gente vai estar junto, eu entendo que você é minha namorada, né? Tudo bem. Eu tentei explicar pra ele, eu falei, não, a gente só estamos ficando, né? Então, ele não Natália entendeu sem até querer hoje. nenhum compromisso e ele querendo todos. Isso. Ele foi no aniversário dele, a gente passou o aniversário dele juntos, né? E aí ali eu falei, falou, vamos começar a namorar então, né? Mas eu nem sei como isso funcionaria. Ele falou assim, eu posso vir para cá, talvez você vá para lá, né? Quantas A gente horas de distância, né, de voo entre a Irlanda, até onde que você perto. estava, e a Islândia? Até que perto, acho que são 3 horas, 3 para 4 horas. Só que, assim, antes tinha voo direto, né? Então, muito mais simples para ele poder Sim, ir e voltar. Então, a gente fez isso, né? Poucas vezes, até que ele decidiu mudar para lá. Então, ele largou tudo apaixonado também, total. largou tudo que ele tinha que largar na Irlanda, na Islândia, e mudou comigo para morar comigo na Irlanda. Sim. Aí E aí, depois, você chegou a terminar o curso de 8 meses ou não? não terminei o curso. Foi Eu, fazer inglês ao vivo e a cores. Isso, eu aprendi realmente inglês com ele, assim. Mas assim, eu ia para a escola, só que eu faltava bastante, para ser bem sincera, porque eu queria o tempo, né, da escola era o tempo que a gente podia ficar juntos. E aí o Uhum. tempo remanescente a gente tinha que trabalhar. Então, Entendi. foi mais ou menos isso, assim. Mas eu ia para a escola, eu consegui concluir o curso, na verdade, né? Uhum. Mas assim, foi bem pouquinho ali, que eu não consegui por conta desculpa, das minhas faltas, né? Porque eu faltava Entendi. bastante. Não, É, imagina. E é isso, né, Natália? A vida, ela é orgânica, né? Ela é cheia de movimentos, de mudanças, de decisões que impactam mesmo. Então, né, foi isso que aconteceu. Bom, aí vocês ficaram, então, né, alguns meses na Irlanda, e foi quando vocês decidiram sair da Irlanda e ir para a Espanha, foi isso? Na verdade, a gente decidiu ir para o Brasil. Então, nós Ah, passamos, sim. né, 3 meses no Brasil. Ficamos quase Aham. 3 meses no Brasil, né? Na verdade, a gente saiu e a gente fomos para Portugal. Aí, depois de Portugal, nós fomos para o Brasil. Passamos um tempo no Brasil. Uhum. é, e depois a gente decidiu o que vamos fazer, né, da nossa vida, né? E aí decidimos ir para a Espanha, porque a irmã dele mora na Espanha e aí podia ser assim, né? Super mais simples, né? Sim, Para nos adaptarmos, né? Então, sim. nós fomos, na verdade, nós fomos para as Ilhas Canárias, né? Que pertence à Espanha, mas fica na África, né? Ah, sim. Que ainda pega parte ali do continente africano. Que Então, legal. mas pertence à Espanha. E aí E nós fomos ali, lá. sim, nas Ilhas Canárias vocês ficaram quantos anos? Ficamos 2 anos. Veio a 2 anos. pandemia, né? Foi Ah, bem na sim, hora que veio a pandemia. foi a E mesmo se a gente pandemia. tivesse saído, a gente não poderíamos, né, Sim, sair dali. Então, mas, Lilian, por incrível que pareça, assim, a pandemia para nós, né, foi muito diferente. A gente sentiu, não sei se estávamos numa ilha, mas assim, a gente sentiu de uma maneira muito diferente, né? Então, a gente não tinha contato com a televisão ou com as notícias, né? Nos velamos ali naquele mundinho ali de ilha, né? Que é sim. pequeno, todo mundo sabe de todo mundo, né? Então, trabalhava. Nossa, eu lembro que a gente trabalhou bastante. Lá, a gente tinha a nossa empresa, a gente tinha uma empresa de limpeza. Tinham as pessoas para ajudar, né? Para nos ajudar, assim, né? Teve uma época que nós éramos, acho que 8, trabalhando juntos ali. Sim, Então, era eu e ele e alguns funcionários. Então, assim, tinha, assim, pra gente foi muito diferente. Muito, muito entendi. diferente. Eu lembro que abalou o mundo, eu lembro que, principalmente o Brasil, né, foi uma situação muito delicada, mas eu via que a minha família estava bem, né, é, assim, ao meu redor, aparentemente tudo estava bem, então eu me blindei naquilo para não cair,
né, no pânico, né, que foi. Sim, Porque eu vi muitas pessoas com muita crise de ansiedade, depressão, né, e a gente conseguiu se blindar de tudo isso, assim, principalmente porque a gente não apanhou nenhuma notícia, assim, sabe? Não sim, apanhou quantas pessoas, a gente só queria saber, a sua família está bem, nossos amigos estão bem, então, né, se veio algum caso em específico, a gente ficava em alerta, porque eu lembro, né, que eu conversei com você, né, em sim. relação ao seu caso, e aí foram pouquíssimas pessoas mesmo que, sabe, sentiram, né, de perto, né, esse vírus, né, e graças a É. Deus essas pessoas estão bem. É, Graças a Deus, é verdade. Infelizmente não foi a realidade de muita gente, né? Tenho amigos que perderam duas, três pessoas na mesma família, em outros casos muito tristes. Mas você tem uhum, razão, mais uma vez, você blindou a sua mente, né? A sua mente foi direcionada para aquilo que ia te manter de pé, né? Que ia te manter fortalecida. Então, é mesmo muito importante nessas situações de crise a gente saber qual é o caminho, né? Há pessoas que na ânsia de querer, assim, não, eu preciso me atualizar, eu preciso me atualizar. Então, ela adquire todas as informações, né, difíceis e depois ela não sabe o que fazer com todo aquele sentimento, com toda aquela angústia, aquele pavor. Então, realmente, eu também tentei muito, né, fazer isso na medida do que foi possível. Mas quando eu peguei Covid, no início de 2021, que a vacina ainda não estava aqui no Brasil, e assim, a gente rezando todos os dias para a vacina poder, né, começar a acontecer, eu fiquei muito desesperada, porque foi no dia 1º de janeiro, eu já passei, a minha mãe tinha pego Covid no final do ano, né? Eu fiquei com ela no hospital, e a minha irmã também, mas a minha irmã, né, ficou melhor. A gente não sabe do meu outro irmão. Meu outro irmão, casado também, pegou no mesmo período. E então, quando eu passei a noite do dia 31 para o dia 1º aqui com os meninos sozinha, porque a gente não podia, né, ter contato com nenhum de nós, né, da família, foi assim, desesperador. E eu amanheci, fiz o café deles, fiz o almoço e deixei uma mensagem avisando que eu estava indo para o hospital, mas que eu voltava até umas 3 horas. Só que dali eu internei e fiquei 3 dias, né, internada, porque como eu já tinha tido outras questões de saúde, assim, né, foi preciso. E aí quando eu voltei, eles ficaram na casa de amigos muito queridos, né, que testaram os dois, né, já estava acontecendo os testes em farmácia, eles foram testados. Depois esses amigos, né, moravam um pouco longe aqui de mim, daí eu pedi para eles virem e ficarem na casa de uma amiga próxima. Então, o Luca, de vez em quando, vinha até aqui, pegava roupa e tudo, mas eu me mantinha super distante. E nesse período, Natália, assim, esse isolamento e o lidar com uma doença, assim, que naquele momento trazia verdadeiramente risco de morte, nossa, me colocou assim num lugar de muita reflexão. E foi ali que eu comecei a escrever um livro de mensagens, né, que eu lancei esse ano, que é o Confia e Agradece, Agradece e Confia, porque ali eu, né, até para poder manter a minha mente, né, equilibrada, manter a minha alma, né, confiante de que eu ia ficar bem, né, de que todos nós iríamos ficar bem, eu comecei a escrever. Então, realmente, assim, eu estou falando disso porque a importância de você manter, sabe, o seu equilíbrio emocional, a uhum, sua fé, né, de que vai melhorar. E é claro, Natália, nem sempre tudo isso garante, né, um resultado final feliz. Né? é. Quando eu vi o Brito doente, que era a pessoa mais saudável que a gente tinha aqui em casa, a família e tudo, claro, assim, eu me municiei de toda a minha fé, e ele também, mas não era uma fé cega. Né? Eu me lembro que a enfermeira que ele conheceu no hospital quis um dia vir aqui fazer oração, e ela veio, né, com alguns amigos, o marido, aí depois, né, conversamos muito, e assim, na cabeça deles, nós só receberíamos a bênção se o Brito vencesse a doença. E eu, com toda a minha dor, né, meus dois filhos pequenos, né, de mãos dadas ali com o Brito, eu disse, eu falei, olha, a nossa vontade, o nosso desejo imenso é que ele se recupere e que ele possa me ajudar a criar essas duas crianças que são pequenas. Não foi esse o nosso combinado, né? Nós não combinamos que ele iria e eu ficaria. Mas, Uhum. acima de tudo, a gente respeita a vontade de Deus. E eu não vou entender que Deus me abandonou ou abandonou meu marido se ele não conseguir vencer fisicamente essa doença.
né? Eu não posso entender, eu não posso negociar com Deus, de dizer assim, olha, Deus, cura meu marido, que eu vou ser a melhor pessoa do mundo. Porque a gente vê muita gente fazendo isso, Natália. Então, isso não é fé, isso é barganha. Entendeu? Olha, É. se eu ficar bem, então eu faço tal coisa, então eu vou frequentar, né, tal estabelecimento religioso, sabe? Eu vou fazer, né, tal ação de caridade. Isso é barganha, não é fé. Fé é o Uhum. firme fundamento das coisas que não se veem, daquilo que se espera. Então, ter fé de que tudo vai dar certo, de que você vai conseguir, né, se blindar, sabe, manter suas orações, sabe, manter uma boa leitura, né, manter a fé é uma coisa, mas ter uma fé cega, né, de que Deus só é bom se ele fizer aquilo que eu quero, isso para mim não é uma realidade. Então, Uhum. assim, eu procurei fazer, né, tudo isso. Graças a Deus deu certo. Eu estou aqui para contar essa história. Mas se não tivesse dado, Natália, né, eu peço a Deus que meus filhos tivessem tido guardado, né, tudo aquilo que eles aprenderam, né, comigo, com o Brito, de ter força, sabe, de ter fé, de ter um propósito aqui na Terra, porque é isso, né? Todos nós temos um Uhum. propósito. Então, a gente não pode querer a barganha, né, a troca. Né? Então, se eu É. fizer assim, né, vai acontecer assado, né? É o que me sustenta, sabe? E eu acho que isso, sem dúvida, ajudou muito vocês mesmos, sabe? A Uhum. seguirem em frente, olha, dando trabalho para outras pessoas, né? Prestando Uhum. serviço de uma maneira segura, né? Que eu lembro que vocês tinham muito esse cuidado mesmo, né? De fortalecer a relação, porque quantos casais se separaram na pandemia, né? E assim, por É. que se separaram? Porque já não estavam juntos, porque, Uhum. né, já não queriam mais, né, aquilo para si mesmos, né? Na realidade é isso, né? E você e o Dani, né, se fortaleceram, né? Que bom. Eu acho que, Uhum. né, isso só prova que, né, esse encontro de vocês não foi mesmo um acaso. Bom, É. aí, né, depois da pandemia foi quando vocês decidiram sair, né, das Ilhas Canárias e voltar para a Isso. Islândia, né, que era onde ele tem família. Isso. Na verdade, viemos para cá, ó, né? Nós precisávamos de férias, assim, foram 2 anos, assim, realmente de muito trabalho, Sim. né, onde nós praticamente começamos a nossa vida ali, né, porque antes era Uhum. tudo festa, tudo, né, curtição, né, literalmente, assim, uma onda muito de namoradinhos, né, querendo saber, querendo fazer, né, coisas divertidas, e ali começou mais uma vida mais responsável, nós temos, né, que manter uma casa, Sim. emprego, então, ali mudou um pouco o foco, então foram 2 anos realmente muito, muito trabalho. E aí, com isso, vamos tirar férias, vamos visitar a família, né, dele, né, no Sim. Natal. Então, era para ser uma viagem de 2 meses, né, aqui na Islândia para visitar. Depois voltaremos para as Canárias. Só que com isso a gente já tinha falado, tinha acertado, não queremos mais, né, trabalhar com isso. Vamos mudar, né? Porque Sim. estamos cansados, Muito demandamos. bacana essa flexibilidade, né, Natália? Que eu percebo que tem mais, né, em países da Europa, né? Essa forma de trabalho diferente, né? Na verdade, veio muito da minha parte mesmo, assim. Ah, entendi. Veio da minha parte. Eu tive muita sorte, Lilian, assim, em relação a ter essa convivência com a minha mãe, né? Era bem assim, se não tá dando certo, muda, né? Não tem problema, depois dá um jeito. Não Que de maneira bom. descabeçada, Sim. mas um pouco mais objetiva em relação. Se não tá bom, por que continua, né? Tentando entender o porquê que fica no ruim. Então, eu tive Uhum. muito isso, né? Convivendo com ela. E aí eu passei isso pro Dani também, né? De que a gente não tá mais, sabe, não é mais o que a gente quer, né? Então vamos mudar. Eu voltei a trabalhar com marketing com a minha cunhada, né? É, que morava lá, que mora, né, nas Canárias. Então eu sempre vira e mexe eu fazia um trabalhinho assim para ela e ela falou, Um Natália, eu projeto. vou te dar algum projeto ou outro. E assim, né, 1 mês de trabalho, né, 30 dias de trabalho, era equivalente a um projeto de 10, 15 dias. Então, eu falei, pego mais projetos e é isso. O meu Uhum. marido vem, né, trabalhando com ela e com alguns outros clientes aqui na Islândia, conseguia fazer isso tranquilamente no remoto, né? Então, vimos essa oportunidade e ela falou, vamos para isso então, né? A gente Sim. vai, tira a empresa e aí a gente faz, né, esses trabalhos em projetos. Com isso, trabalhando no remoto,
nós decidimos ir para a Islândia para passar as férias. Só que quando chegamos lá, o Dani recebeu uma proposta, né, para trabalhar lá, né, aqui. Aqui. E ele recebeu essa proposta, né, para ficar, né, aqui na Islândia e trabalhar aqui. Então, ele ficou assim meio receoso de me contar, né, um pouco de medo, porque é uma mudança brusca, né, de realidade, até mesmo da Espanha para cá. Mas eu falei, é isso que você quer, né? Porque, falei assim, a gente está sem planos, né? Então, temos aqui um norte, né? Então, Sim, é isso que você quer? Não, é isso que eu quero. Então, vamos ficar, né? Então, que beleza. a princípio era para ficar um ano, mas já estamos aqui 2 anos, né? Então, Uhum. o primeiro ano Porque foi o grande desafio aí é mais essa questão climática, não é isso, Natália? Lilian, eu acho que é um apanhado de fatores, porque, querendo ou não, eu venho de outra cultura, né? Por mais que eu tenha conhecido outros países, tenha vivido em outros países, a minha cultura brasileira, né? A forma como eu fui criada, né? A forma como eu entendo a minha vida, a sociedade, né? A estrutura da sociedade é totalmente diferente. E o Sim. clima pesa, né? Mas hoje, para mim, é uma das coisas que menos me incomoda, porque você Menos acaba se impacta. habituando. Isso, Entendi. né? Claro, antes no Brasil, em São Paulo, eu falo pra minha mãe, era 18 graus, eu nem saía para fora. Se estivesse chovendo, não me chamem para festa, não tinha para lugar nenhum, eu não saí de casa, né? E isso mudou quando eu fui morar na Irlanda, assim. Debaixo de chuva, 3 graus, o Dani, vamos sair. Eu falei, não, vamos ficar em casa. Ele, se você ficar em casa, né, em 3 graus, você nunca vai sair, porque é o clima daqui, Natália. Então, eu aprendi muito isso, assim, a não depender de fatores externos para fazer coisas que Entendi. poderiam me beneficiar internamente, né, Que como vida bacana. social, né, conhecer Aham. outros lugares. Então, isso foi uma escolinha também para eu poder vir para essa grande faculdade aqui, para Entendi. enfrentar, né, neve, menos 15 graus, Vulcões. terremoto. Então, assim, é o de menos hoje, Entendi. assim, sabe? Mas É, você está numa outra cidade, longe dessa cidade onde esse vulcão está sofrendo essa erupção, não é isso? isso, eu estou em Reykjavik, né? E o vulcão fica em outro município, é como se fosse Guarulhos. Eu estou Sim. em São Paulo e o vulcão está ali em Guarulhos. Não é É um tão longe assim, né? Não, é uns 30 minutinhos, mas para nós aqui é longe, porque é uma corrida aqui de carro, né? De 6 minutos é o máximo que eles acreditam, né, que seja perto. Passou de 10 minutos, eles falam que é longe. Então, né, passou de Entendi. 10, 15 quilômetros é longe. E eu venho de São Paulo, né, Lilian? Aham. Eu falo, gente, 6 minutos é da minha casa, né, até o ponto de ônibus. Era da minha casa até o ponto de ônibus, né? Sim. Então, para eles, tudo aqui é muito longe e eles acreditam e consideram isso longe. Porque a gente mora numa ilha, então, até Aham. mesmo distâncias, para mim, mudou, né? Assim, o senso do que é longe ou perto. Então, eu acho um pouco distante, né? 30 minutos, Entendi. 30, Vic, é um pouco Assim. distante. É. Então, assim, numa situação de emergência, né, dá tempo de evacuar, dá tempo de fazer Ah, mudanças. sim. É tudo estudado. Esse vulcão, Uhum. esse último vulcão em Grindavik, já vem sido falado há algum tempo atrás, não sei, não posso falar alguns anos, mas já estava Previsto. previsto isso, previsto que iria acontecer. Então, muito antes eles já tinham tido sinais vermelhos lá, né, para poder se movimentar, treinamento para poder se locomover, né, caso Sim, acontecesse alguma coisa repentinamente. Só que muito, muito antes eles já removeram as famílias, né, já, enfim, aqui entendi. tudo é calculado. Então, né, quando pessoas compraram casas nesse lugar, já sabiam que tinha um vulcão ali e que poderia entrar em erupção em alguns anos. É que eles não podem ser exatos, mas eles conseguem prever mais ou menos, não só tanto a magnitude, né? Se vai atingir as casas, se vai atingir a rodovia, se vai poder pegar outro município, enfim, eles conseguem, Entendi. medir tudo isso. Eles são Perfeito. preparados. Tá É, certo. Bom, e aí a última etapa, né, recente dessa sua vivência aí na Islândia
foi quando você engravidou. E agora está E pertinho desse bebê lindo, mamãe. Daqui a 4 dias, né? Nós estamos hoje, no dia 14 de dezembro. Esse episódio vai ao ar em fevereiro, quando nós estivermos voltando com a segunda temporada, né, desse podcast. E a sua realidade nesse momento, né, daqui a 2 meses, vai ser totalmente outra. Mas hoje faltam 4 dias. E, Natália, eu queria que a gente encerrasse essa nossa conversa aqui, você contando dessa sua grande aventura, né, que é a maternidade chegando, né, já está estabelecida aí, porque você e seu filho, né, já estão nessa conexão tão abençoada, tão única, né, que é a oportunidade, né, da maternidade. E eu queria que você falasse um pouco, né, sobre isso agora para a gente. sim, uau, foi assim, eu falo, né, pro Dani, foi um sonho que eu nunca sonhei, para falar a verdade, assim, eu nunca tive esse tato, né, idealizei a maternidade, até mesmo com o meu marido também, né, a gente achava assim, pelo menos, principalmente no começo, né, que não era, né, o que a gente queria, não era, né, ter filhos, isso e aquilo, e aí no final do ano começamos a conversar sobre isso, porque tivemos contatos com bebezinhos, né, e aí eu vi nele o quanto isso é latente, né? De querer ser pai. E aconteceu muito rápido. Então, Que quando eu legal. descobri que a minha gravidez, assim, veio um choque a princípio, mas algo bom, nada assim negativo, assim, sabe? Sim. Né? Então, eu fiquei muito maravilhada, fiquei muito feliz, né? Um pouco em choque, mas muito Uhum. feliz, porque a nossa vida, a gente está começando a acertar de novo a nossa vida aqui, né? Voltamos uma viagem muito longa do Brasil, né? Enfim, e foi surpresa. Só que nós abraçamos, Lilian, abraçamos essa surpresa. Estamos muito felizes. Eu estou muito contente, né? Nunca imaginei, né, que eu seria, né? Eu falo que eu seria dessas, né? De estar Sim. apaixonada assim por esse momento. E eu acho que eu estou sendo realmente assim abençoada, porque tudo, né, vem sido trabalhado assim para que eu tenha essa gravidez da forma mais leve possível, né? É, Da porque está forma aí há mais 4 dias com essa disposição, falando. Faltando 4 dias para os meus filhos nascerem, Natália, acho que eu não saí mais nem da cama, eu estava assim congelada, gigante, gigante e congelada, sabe? Então, realmente Sim. você está bem disposta, né? Sim, sim, eu vou para lá e para cá. Eu só parei de dirigir um pouco, né? Porque eu falei pro Denis, eu fui muito cansada, enfim, mas eu ontem estava no cinema. Daqui a pouco a gente está saindo, né? Porque ele também, eu já estou em licença maternidade e ele já vai pegar esses últimos dias até as festas também para ficar em casa comigo. Então eu tenho todo esse suporte, né, vindo Sim, dele, né? E no ritmo da nossa vida, né? Então a gente perfeito. conseguiu fazer com que isso fosse um momento muito leve e tranquilo para mim. Tanto que eu tenho energia para ir. Eu fui no cinema ontem, tô Que indo hoje beleza. visitar a avó dele. E aí eu falei para ele, eu queria andar muito mais, mas tá nevando e muito vento lá fora. Então eu não queria Aham. fazer dentro de algum espaço, né? Mas daqui 4 dias, talvez o bebê esteja aqui, né? Eu faço 40 Sim. semanas no sábado, então, Aham. né, está previsto aí para talvez até domingo, mas pode ser até Vai, 42. Então, entendi. Vai ser parto natural a princípio, tá? Parto normal. isso, Aham. isso. Você sabe, né, Lilian, eu sou um pouco nerd, então eu venho estudando bastante, né? Tenho uma pilha Muito de nerd. livros. Muito bom. Venho estudando os livros, né? Tento não me apegar às coisas da internet, porque são muitas histórias assim, cruzadas, então eu Sim, vou em fontes reais, né, de perfeito, isso mesmo. amigos, né, eu tenho uma comunidade maravilhosa aqui, brasileira, assim, que, nossa, as mulheres somos um grupo imenso de mulheres, né, temos um outro grupo um pouco menor, com algumas mulheres que me suportam muito, assim, sabe, me suportam, me dão Todas suporte, né, que te dão suporte, né? É, e essas mulheres desse grupo são todas aí da Islândia? elas são brasileiras que moram aqui, nós Assim, somos na uma comunidade, Islândia. isso, aqui na Ah, que Islândia. bacana. Isso, nós temos encontros, né, mensais. Então, assim, sim, essa rede de apoio extra, né? Porque eu tenho família do Dani, eu tenho, assim, suporte da minha mãe, dos meus amigos aí no Brasil, mas ter alguém por perto da nossa cultura nossa, Sim. é muito bom, porque eles entendem, né, de fato, né? Aqui Aham. eles entendem, mas eles
não entendem, porque, Sim, né, é outra forma de viver, é outra forma, né, que eles crescerem, que eles aprenderam. Mas a família dele também é maravilhosa, está sempre me apoiando, né? que Nós somos bem bom. próximos da família dele. Eu falo que a família dele é assim, é abrasileirada, Sim, porque tem muito pouco, né, não um pouco, mas as características são bem calorosas, né? Então, eles são daqueles, sim. né, de abraçar, de conversar, de convidar, de estar por perto, muito parecido, né, com os brasileiros, né? Que é um Nossa, que pouco, né, incrível. diferente dos europeus, né? E tudo isso, né, Natália, foi você que foi aproximando de você mesma, porque você sempre acreditou que seria assim. Sim, Isso, né, eu desejo muito que você mantenha, sabe, essa sua mentalidade, né, positiva, sabe, cheia de fé, de ânimo, esse seu gosto, né, por estudar, porque isso é muito importante, né, porque você se dispõe a estudar a cultura, a estudar o lugar onde você está, as pessoas, essa flexibilidade que você foi adquirindo, né, que isso também é muito importante, porque você, com isso, valoriza, né, esses momentos, valoriza esse aprendizado, né? Por várias vezes você citou o quanto que, às vezes, detalhes que parecem, né, quase imperceptíveis para outras pessoas, mas que para você foram grandes aprendizados. Então, assim, querida, eu tenho certeza, né, que o futuro do seu pequeno bebê, que até anotei o nome dele aqui, que é o Kai Léo, né? E isso. ele Aí, escreve K-A-J, porque o J tem som de I, né, no islandês, e é, Kai significa terra, né? Nossa, eu achei isso. isso tão, tão magnífico, porque, sabe, outro dia ontem, eu fui ao mercado e comprei maçã verde. E eu fiquei olhando e falei assim, gente, como a Terra é maravilhosa, né? Como esse planeta aqui é incrível, abençoado. Quantas frutas diferentes, né? Tem a maçã vermelha, a maçã verde, né? No Brasil, uma infinidade de alimentos, de plantas, de frutas. Em outros países, frutas que a gente nem imagina. Como tudo isso aqui é perfeito, não perfeito. Então, quando você falou, né, que o significado do nome dele é Terra, eu me lembrei desse momento, assim, sabe, que eu tive, eu parei, assim, eu agradeci tanto a Deus por ter tido a oportunidade de nascer aqui nesse planeta, né, de conhecer, né, outros seres humanos que, como eu, estão, né, nessa caminhada da evolução, nessa caminhada, né, de querer ser melhor, né. Infelizmente, nem todos estão, né, de posse desse pensamento, desse desejo, mas a gente acaba encontrando muitas pessoas, né, que estão, né, como nós, querendo ser cada dia melhor. Então, eu É acho que é verdade. isso. A gente está criando uma grande comunidade, né, das pessoas que olham para a vida com esse olhar, né, mais iluminado mesmo, sabe, com esse desejo, né, genuíno de pegar aquilo que a gente tem hoje como uma prova, como uma dificuldade e transformar isso num degrau para poder melhorar, num degrau para poder, né, aprender a ajudar outras pessoas, aprender a se melhorar, olhar para as próprias dificuldades e dizer assim, onde eu posso ser melhor, né? E você, com certeza, né, pegou todas as oportunidades que foram surgindo aí e abraçou cada uma delas. Então, eu quero Sim. muito agradecer por você ter compartilhado com a gente aqui a sua história. Né? Eu desejo muito que ela continue aí, né, frutificando, né, com a chegada desse filho abençoado. Eu tenho certeza que isso vai ser ainda mais rico para vocês. E desejo muito que na sua próxima viagem para o Brasil a gente possa se encontrar mais uma vez. Tá Sim, bom? com certeza. Ai, Lilian, gratidão, muito obrigada mesmo, Eu que assim, sabe, agradeço, Natália. pelo convite, né, e por permitir, né, que eu possa acompanhar aí, né, não só na parte profissional e com os novos projetos, mas é parte da sua vida, assim. Como eu Ah, falei e para você como, uns tempos viu? atrás, né, é uma Sim, inspiração mesmo, porque hoje é isso, né, hoje a gente quer pessoas que eu quero estar em contato com pessoas que me elevam, né? De eu alguma forma, também, com um Nath. pensamento, com uma energia, né? O mundo, né, é bem caótico, nós não precisamos, né, entrar nisso, né? Então, ter esse suporte, né, praticamente, né, há umas que querem evoluir, querem viver, né? Sim, Então, acho que esse, né, viver, né, é uma dádiva. é Então, verdade. pode saber de que pessoas amam a vida, você quer estar próximo dessas pessoas, né? Bem ou mal, assim, os problemas acontecem, as coisas Sim, acontecem. A vida realmente, assim, quando alguém me vê falando, parece que eu tenho aquela a vida perfeita.
né? Que tudo está alinhado, está tudo certo. E não é isso, mas eu Sim, escolho olhar, né, as coisas exato. certas, porque o foco vai ali nas coisas certas, né? E se eu Isso listar os mesmo. problemas, se eu listar as dificuldades, eu vou só viver naquilo. Então, É, o certo é, para mim, na minha vida, é olhar, né, ter um olhar assim, diferenciado para as coisas que me fazem crescer e estar perto aí, e mesmo longe, né? Mas é. ser presença aí na sua vida e saber que você fez isso na minha vida é maravilhoso. Muito Nossa, sem gratificante. dúvida, Natália. Eu amo muito. Cada vez que a gente consegue conversar um pouco mais e eu vou tendo notícias, eu amo muito. Outro dia eu descobri que existem mais alunos, né, meus em outros países e assim eu amo manter contato, né, com esses alunos e com outros, né, que estão aqui também tocando a vida, né, com as mais diferentes experiências. E isso para mim é uma oportunidade de enriquecer minha alma, sabe? Assim, ouvir, aprender, entender, né, as decisões, entender como é hoje a vida, né, de meninos e meninas, né, que eu encontrei, né, há 10, há 15, né, há 5 anos, enfim, mas que estão aí, sabe, construindo um dia melhor, né, uma vida Uhum. melhor, né, querendo ser melhor mesmo, através daquilo que faz sentido. Então, para mim é uma oportunidade imensa também fazer parte aí do seu dia a dia. E quero muito acompanhar a chegada do pequeno Kai Léo. E Uhum. estou aqui muito, muito, muito na torcida para que tudo corra bem no seu parto, para que ele venha com muita saúde, e enfim, que a gente tenha aí como partilhar muitas aventuras ainda. E, né, futuramente, um novo episódio aí contando agora a sua experiência, né, de maternidade, enfim, contando seus desafios, né, suas vitórias, seus aprendizados, né? Quem sabe mais alguns meses e aí você me dá essa oportunidade de novo, vou ficar muito feliz. Certeza, com Obrigada, querida. certeza. Um Um grande beijo beijo, para querida. você. Obrigada mesmo. Um beijo aí para o Dani, né? E para todos que te acolhem aí como filha, como irmã. Que Deus te abençoe muito, viu? Obrigada Um mesmo. beijo. Um beijo imenso. Você, cada dia melhor. O podcast que apresenta histórias extraordinárias de pessoas como eu e você.